Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, doutora Solange. Está me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Vocês também me escutam? Perfeitamente. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua palestra. Recebemos vários elogios aqui nos comentários, o pessoal parabenizando as iniciativas. Eu, pessoalmente, adorei o mascote, achei muito legal. Então, eu queria agradecer você por estar aqui conosco, por ter se disponibilizado e por ter apresentado essa palestra incrível. Eu que agradeço e gostei muito também do formato, né? Gostaria de parabenizar por proporcionar, né, esse formato de que vocês assistam, depois possam assistir também, acredito, né? Não, quem não teve oportunidade nesse momento. E de fazer essa discussão assim, face to face, né, ao vivo, porque eu acho que enriquece muito e a gente consegue colocar alguns detalhes aqui que eu também não consegui colocar durante a apresentação. Também, né, iniciando, quero deixar o meu contato à disposição. Eu faço parte de vários projetos, grupos de pesquisa, e penso que o grupo que está aqui também se interessa tanto para a área científica, como também para a área de divulgação. Então, através do meu e-mail, depois eu posso colocar aqui novamente, estou à disposição de todos. Certo, muitíssimo obrigada. A gente recebeu várias perguntas, eu vou ler elas para você, para que a gente possa ter esse debate, essa discussão, ok? Pois não. A nossa primeira pergunta foi do Danilo. Primeiro, ele diz parabéns pela palestra, foi realmente muito boa. Vocês usam algum modelo específico para modelar o óxido de grafeno? Ou vocês constroem a molécula de acordo com os dados de caracterização? FTIR, XPS ou titulação? As duas coisas. A maioria dos trabalhos, antigamente a gente usava alguns modelos da literatura. Tem artigos, inclusive, que trazem esses modelos de óxido de grafeno reduzido, que daí não é mais aquele grafeno infinito, é um grafeno saturado, como o modelo que eu mostrei ali, que a gente faz o trabalho com os interferentes endócrinos. Mas agora, quando a gente trabalha também muito próximo do grupo experimental, ontem até eu discutia com um grupo de químicos aqui, que a gente tem uma colaboração, a gente faz as duas coisas. A gente pega o modelo que tem bem estabelecido na literatura e olha para o que os experimentais estão obtendo. Então, eu posso pegar um óxido de grafeno lá, perfeito, né, do ponto de vista de modelo, mas eu posso criar vacâncias, eu posso colocar outros materiais, a gente está trabalhando agora com boro, com nitrogênio, com dopagens, para essa linha principalmente de adsorção ambiental, de interferentes endócrinos, de poluentes, de pesticidas, e aí a gente constrói junto, mas essa é uma sinergia muito grande que a gente tem que ter entre o grupo teórico e o grupo experimental. Então vai muito da demanda do que a gente recebe. Como eu coloquei ali na palestra, a gente trabalha com a simulação, mas o nosso foco sempre é entender a prática. O que a gente tem de demanda, o que a gente pode responder. Hoje, inclusive, nós estamos tentando inverter um pouco isso. E isso é uma coisa que eu vi muito em visitas que eu fiz. Eu fui agora há pouco a Singapura e a Manchester, que é a casa do grafeno, que lá é um pouco invertido isso. Hoje, aqui, os teóricos no Brasil são demandados a partir de um experimento. Nesses lugares, ao contrário. A primeira análise de qualquer grupo experimental se dá pela análise teórica, pela viabilidade daquele produto do ponto de vista teórico, usando ab initio, usando dinâmica ou usando até inteligência artificial. Então, a gente também está reprogramando o nosso grupo para ele ser muito mais o agente que starta o processo do que o que tenta responder depois do que aconteceu no processo. Então, muito boa a tua pergunta, Danilo. Isso é um ponto bem importante que hoje a gente, inclusive, precisa repensar no Brasil, nos nossos grupos de pesquisa e na relação entre teóricos e experimentais. Muito obrigada, ficou bem claro a resposta. E é bem interessante como esses testes em sílico vão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais necessários nas nossas pesquisas, né? A nossa próxima pergunta é do Tiago Monteiro, que gostaria de saber se é possível fazer a modelagem de fibra vegetal que apresenta propriedades antimicrobianos e virucidas. Bom, a gente trabalha em níveis diferentes de simulação. Então,
nós podemos fazer, por exemplo, por isso que é bom esse momento, né? Quando a gente trabalha com uma simulação ab início, o próprio nome diz, é uma simulação muito átomo a átomo, molécula a molécula. A gente usa um aprimoramento, inclusive, de mecânica quântica. Então, a gente trabalha com poucos átomos e moléculas e consegue entender a propriedade da essência ali dos materiais. E aí a gente tem uma restrição muito grande com o número de átomos. Por exemplo, fazendo um cálculo ab início, dando propriedades eletrônicas, fazendo uma engenharia de nanomateriais muito átomo a átomo, a gente consegue hoje em torno de 500, 600 átomos. Quando a gente vai mudando a nossa perspectiva e pensando, eu quero avaliar um material, mas eu quero entender um pouquinho como ele se comporta termodinamicamente, quero olhar a temperatura, quero olhar uma absorção, mas não tão átomo a átomo ou região a região, a gente passa para outros níveis, como níveis de dinâmica clássica, ou até esse nível que eu falo ali também de docking molecular. Então, é possível, mas a gente precisa avaliar qual o nível de resposta você quer. Agora, eu posso pegar algo bem grande e tirar um pedacinho daquilo e fazer uma dinâmica quântica. Por exemplo, olhar um ab início. Eu posso pegar toda aquela fibra, mas me interessa entender aquela partezinha da fibra lá, aquela molécula com uma estrutura para absorver. Isso eu posso fazer também, é um recorte. Ou eu posso olhar toda a fibra e botar ela na presença de um vírus, que é o que a gente fez naquele trabalho que eu mostrei ali com a Covid. Né? A gente usa lá um nanotubo, usa um material que é nanométrico, muito pequenininho, mas coloca ele agregado a uma proteína e analisa o impacto dele. Isso é o que a gente está chamando ali de docking molecular. Então, vai depender muito do nível e do que se quer. Por isso que quando a gente trabalha com a parte de nano, a gente faz muito essa relação entre o que a gente quer identificar, qual a propriedade. Eu quero ver a mudança numa propriedade eletrônica, numa propriedade magnética, numa propriedade óptica, eu preciso usar um nível de simulação. Mas se eu quero olhar uma propriedade termodinâmica, algo que me dê uma resposta micro ou macro, eu posso usar outros modelos. Então, é possível, sim. E, de novo, como a pergunta anterior, vai depender muito do modelo, né, que a gente vai fazer essa negociação entre os teóricos e os experimentais. É uma negociação, essa é a palavra. A gente precisa sempre abrir mão de algumas coisas quando a gente faz essa relação. Inclusive, eu falo isso lá. A gente tem uma análise, uma comparação qualitativa. É muito complexo fazer uma análise quantitativa quando a gente compara essas coisas. Muito obrigada, doutora Solange. A nossa próxima pergunta é da Nayara, que gostaria de saber quais são os desafios na tradução dos resultados de simulações em aplicações práticas para o design de nanomateriais. Bom, eu já falei de alguns ali, né? Alguns desafios estão associados com o nível de resposta que você quer. Então, por exemplo, quando você hoje a gente consegue fazer simulação ab início e dar uma precisão de 99% do que vai acontecer no experimento. Então, por exemplo, se eu conseguir analisar um óxido de grafeno, um grafeno, quando eu avalio teoricamente, eu tenho uma resposta da natureza, eu tenho uma resposta muito próxima. Então, eu preciso comparar com alguém que vai ter um experimento naquele mesmo nível de complexidade. Então, hoje a gente consegue assim responder muito rapidamente, muito próximo do que o experimental tem. Mas o experimental precisa também ser muito acurado, ter uma acurácia muito grande. Essa é a questão também. Às vezes a gente recebe uns grupos que dizem, eu fiz a adsorção de uma determinada molécula num grafeno, e a adsorção foi altíssima, tentar lá todo. Aí a gente vai lá, de cara muitas vezes eu disse, olha, essa adsorção não é com grafeno, você tem alguma porcaria ali, alguma coisa que não é grafeno e que ele está absorvendo. Aí a pessoa vai lá, refina e vê que realmente ele estava vendo uma absorção um resquício do que tinha lá, às vezes a própria produção, e o material não era tão puro. Então, a gente consegue sim dar uma resposta muito próxima, mas a gente
tem que entender, e as pessoas também têm que entender, que o experimento também traz muitas complexidades, e aí por isso essa proximidade, de novo, né, que eu volto a ressaltar. Agora, isso no ab início. Quando eu vou para outros experimentos, eu começo a perder um pouco da informação em detrimento de conseguir atingir uma escala maior. Aí eu perco informações, por exemplo, propriedades eletrônicas, eu não consigo dar essa resposta usando 1 milhão de átomos. 1 milhão de átomos é poucos nanômetros. Então, é esse casamento entre qualidade e quantidade, que é o nosso karma, né, do teórico a vida inteira. Obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta. Ela é da Luna e ela diz que foi um tema com muito potencial e parece pouco conhecido. Ela gostaria de saber se as simulações poderiam ser aplicadas também em sistemas de nanoemulsões para alimentos e, se sim, o seu grupo de pesquisa tem algum trabalho deste tipo? Bom, a gente tem um grupo grande que trabalha com nanoemulsões aqui experimentais, tá? O que dá para a gente pensar quando a gente fala em nanoemulsão em alimento? De novo, provavelmente uma simulação do tipo ab initio é muito complicada, porque é um sistema muito grande, muito complexo, você não tem uma repetibilidade de estruturas químicas, isso é um problema para reproduzir, mas o que se pode pensar nesse tipo de material? Por exemplo, olhando a parte mais de dados. Então, a gente tem hoje grupos, no nosso grupo mesmo, principalmente em função desse projeto da Covid, a gente tem aproximado a parte experimental da teórica, também olhando dados do ponto de vista de inteligência artificial. Então, por exemplo, o que a gente começa a ver? Existe um padrão de nanopartícula, de nanoemulsão, que produz um padrão de resultados. A gente tem muito resultado, né, no laboratório, tanto os teóricos como os experimentais. Então, a gente precisa olhar melhor esses padrões de dados e, a partir deles, construir modelos. Então, isso sim, a gente conseguiu fazer isso com a área juntando nutrição e farmácia, olhando padrões de dados. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho de um aluno meu da computação de doutorado, que ele construiu um programa, a gente registrou isso, olhando o padrão de agregação de nanopartícula. Então, para quê? Para ajudar os experimentais a entender que se aumenta o potencial zeta, diminui, se aumenta a solubilidade, diminui, as partículas se agregam, aumenta a solubilidade, elas interagem mais ou menos, usando inteligência artificial e sistema multiagentes. Então, a gente consegue fazer isso, não é algo que está pronto, isso é algo que tem que ser construído, mas é possível. Então, aí a gente precisa ter pessoas com a cabeça pensando, né, nessa... Porque aí tu precisa construir um modelo junto, não são modelos necessariamente que tem prontos. Ok, muito obrigada pela sua resposta. A nossa próxima pergunta, então, é do Valden, que gostaria de saber quais são os softwares que o seu grupo, ou em geral, são utilizados para simulações ab initio e docking. Bom, no ab initio nós usamos o Siesta, que é um programa que eu uso desde o meu doutorado, na verdade, eu comecei junto com o programa, então é um programa gratuito, e que basicamente, para usá-lo, a gente precisa citar os artigos, né, da origem do programa. E é um programa bastante completo, né? Quando ele iniciou, ele era basicamente só focado em simulação ab initio, e hoje já se faz dinâmica quântica, já se faz teoria de transporte. Então, ele tem avançado dia a dia, assim, é um programa bem interessante, mas não é um programa que quem nunca trabalhou com simulação vai chegar e saber rodar, porque ele é em Fortran, né? Então a gente precisa conhecer um pouco de linguagem de programação, e aí também o meu grupo está à disposição. Quem tem interesse em aprender, por exemplo, agora a gente está recebendo um grupo de alunos de Belém do Pará, que está vindo para aprender ab initio para trabalhar no nosso grupo. A gente tem um grupo também do Maranhão, a gente tem conversas e colaborações com todo o Brasil, com grupos, e hoje é um pouco disso que a gente está vendo aqui, são outras áreas que vêm para a área de simulação. Antigamente, na minha época do meu doutorado, só fazia simulação quem era físico, às vezes os químicos. Agora essa barreira já se quebrou, graças a Deus. Então, a gente já tem grupos do pessoal da farmácia,
das engenharias, da computação, da bio, muito forte, inclusive já entrando nessa linha do ab início. E os programas de docking, a gente tem alguns programas free, como citei ali na palestra, né, que a gente trabalha, mas vai muito assim, a gente não tem um programa específico, a gente busca uma, né, a gente tem a linguagem lá, a gente busca um algoritmo que vem de um programa e do outro, a gente constrói isso, a gente até está querendo comprar um programa que é super completo, mas ele custa quase 50 mil reais. Então, hoje os alunos, eles dão conta de buscar essas diferentes fontes dos programas e construir o seu sistema de dados. Mas tem muitos programas na literatura, o Schrödinger é um programa super completo, que comprando, ele é muito mais fácil. Eu não gosto muito das coisas muito fáceis para os meus alunos, né? Eu gosto que as pessoas entendam e vão atrás até para criar isso, porque simplesmente pegar um programa e simular é igual um experimental ir para um laboratório e ligar lá os botões. O resultado vai sair, mas para o que serve, a gente precisa aprender bem mais, né? Então, mas tem muito, assim, na literatura, programas que a gente pode usar. O Schrödinger tem uma parte que é gratuita, que os meus alunos usam, e tem uma parte paga que a gente vai estar comprando agora, para poder ter acesso a alguns outros frameworks que são mais completos, né? Sim, muito obrigada. Temos tempo de mais uma pergunta. A Nayara gostaria de saber como ela pode ter acesso a esses jogos e os materiais sobre os quais a senhora falou durante a palestra. Pode me mandar e-mail, ali eu deixei meu e-mail. E assim, essa é uma coisa que eu gosto muito de falar também. Aqui na Universidade Franciscana, não sei se vocês conhecem, nós estamos no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, é no centro do estado. Nós criamos aqui o primeiro mestrado interdisciplinar em nanociências. Foi o primeiro do Brasil, em 2007. Em 2012, nós já aprovamos o nosso doutorado em nanociências. A partir desses cursos, a gente sentiu muito a necessidade de explorar com as pessoas, são cursos interdisciplinares, nós temos alunos e egressos de todas as áreas, da física, da química, da computação, da medicina, da farmácia, biomedicina, direito, temos egressos da agronomia, veterinária, e nós sentimos muita necessidade de explicar para as pessoas de uma forma simples o que era nano. Então, a gente começou a ir para as escolas, desenvolver materiais. Hoje, também no INCT de nanomateriais de carbono, eu coordeno essa área de simulação. E aí, a gente criou muito produto. Inclusive, a gente está lançando agora, nesse ano, um livro sobre o admirável mundo nano, explicando também para público em geral o que é nanociência, nanotecnologia, explicando aquela parte complexa da física sobre nanomateriais, dimensionalidade, confinamento, de uma forma mais simplificada. E esse livro deve estar sendo lançado também nos próximos meses. Então, também quem se interessa pode ficar com o meu contato. Quando estiver pronto, a gente pode enviar. A gente vai fazer 1.500 cópias agora nesse primeiro momento. Então, é um material bem legal, assim, e a gente tem vários produtos, inclusive a gente tem cursos, vocês viram ali, né, a gente tem cursos de extensão com inscrição abertas, a gente tem cursos de especialização de ensino de nano, que inclusive está rodando uma turma e tem gente de todo o Brasil, já fazem 6 ou 7 edições, e há uma procura muito grande por esse aspecto da nano, porque para fechar, assim, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida nas universidades, nos grupos com nano. Mas quando a gente pergunta para a pessoa qual é a propriedade da nano que faz a diferença no teu trabalho, poucos sabem responder. Porque as pessoas não entendem realmente o que é nano a fundo, o que a nano traz de diferencial em relação às outras áreas. Então, essa também é a nossa preocupação. Eu escutava uma professora esses dias que participou de um concurso de nanotecnologia farmacêutica e ela disse que não aprovaram ninguém no concurso porque ninguém soube responder. Todo mundo trabalhou no seu doutorado com nano, mas ninguém soube responder o que era nanotecnologia, né, na sua essência. Então, esse é um tema que realmente, um congresso como esse, eu acho que tem também essa finalidade, assim, de disseminar não só as aplicações da nano, mas essa essência, o que é a nano, o que ela impacta, o que ela vai impactar e quais as propriedades. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem aqui na instituição também. Ok.
Eu gostaria muito de agradecer, doutora Solange, foram realmente muitos elogios, foi uma palestra maravilhosa. Obrigada. Eu adoro essa parte de divulgação científica, mal posso esperar para adquirir o livro, porque eu com certeza vou adquirir. E eu queria, mais uma vez, agradecer e parabenizar a senhora por estar aqui conosco. Eu me comprometo de quando o livro for lançado, o Luciano Paulino, que me acompanha também no LinkedIn, e se vocês quiserem também me seguir lá, eu posto lá a publicação e aí vocês podem fazer contato para adquirir. Ai, obrigada, eu fico muito feliz, de verdade. Tá bom, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Tá todo mundo querendo o livro aí, tá bom, pode deixar. Bom, agora nós iremos seguir para a nossa próxima palestra. Então, eu aconselho que os participantes retornem à plataforma do Inventory para que a gente possa continuar nas nossas atividades do 5º CDNP. Muito obrigada, pessoal.